Vamos lá, chat. Quando limitação gerava criatividade nos games? Canal Nerd Crônico. O que você tá vendo aí é a Consumer Electronics Show de 1994. Conhecida como CES, essa é a feira anual que basicamente todos os fabricantes de videogame mostravam as suas novidades antes de existir a E3. É extremamente nostálgico ver essas filmagens da edição de 94 porque elas mostram coisas que mudaram a indústria e marcaram pra sempre a vida de todo mundo que ama videogames. Inclusive, nesse momento aqui, chega um cara aleatório e enfia os dedos nos olhos do Bubsy. Não. Seria esse um viajante do tempo irritado porque já tinha jogado 3? Nunca saberemos. Enfim, eu tô falando da CES de 94 porque nessa edição em particular, existiam boatos de que a Nintendo iria revelar o seu novo console. Como o Super Famicom, ou como era chamado aqui no ocidente, o Super Nintendo, já estava sendo vendido há 4 anos e em 93 a Sony anunciou que ia entrar no mercado de videogames com um projetinho chamado PlayStation, tudo indicava que o anúncio do próximo console da Nintendo deveria acontecer aqui. E é claro que o fato de o stand da Nintendo ter máquinas da Silicon Graphics que custavam mais de $250 mil para a imprensa testar algumas demos do Project Reality, o codinome do console que se tornaria o Nintendo 64, acabou dando forças para as pessoas acreditarem nesse boato. A galera da Nintendo of America sabia dos boatos de uma possível revelação do Nintendo 64 naquela CES, e aí resolveu aproveitar o bafafá para dar uma cartada de mestre. Durante a sua conferência, a Nintendo mostrou diversos projetos que seriam lançados para o Super Nintendo, como o Super Game Boy, que ia permitir jogar games de Game Boy na TV e em cores, Stunt Race FX, um jogo de corrida que teria a segunda geração do chip que permitia o Super Nintendo gerar gráficos 3D, Illusion of Gaia, Wario's Woods, Super Punch-Out e Uni-Racers. Sem dúvida, uma conferência de peso, mas sabendo que todo mundo esperava a revelação do seu sistema de 64 bits, ela guardou um certo projeto para ser o seu grande finale. E o anúncio desse game dizia em letras bem grandes: ele não é 32 bits. Ele não está nos adaptadores do 32X. Ele não roda em CD. Ele é 16 bits. E ele é exclusivo de Super Nintendo. Donkey Kong Country. Ah, esse aí eu joguei. Não foi no Super Nintendo, tá? Foi no emulador. Olá, pessoas que habitam os confins da internet, aqui quem fala é o Tucas e o público simplesmente não acreditou. Eu revirei a internet procurando, mas infelizmente não existe nenhuma gravação do momento exato em que o jogo foi revelado na conferência da Nintendo. O que é uma pena, porque pra mim esse é um dos momentos mais surpreendentes da história da indústria dos videogames e que dificilmente vai acontecer algo parecido de novo. Ainda bem que eu consegui um relato de alguém que consegue nos ajudar a ter uma noção melhor de como foi esse momento. E alguma coisa me diz que dá pra gente acreditar no relato desse cara. E aí, Kev, conta pra gente como é que foi. So when that demo was ready for the CES in 1994, people were amazed by the way that it looked. At the time, there was a really popular TV show that reviewed video games called Bad Influence, and the main presenter, Violet Berlin, actually came up to the team to ask whether or not we'd been messing around with a video RAM or if the cartridge contained any additional hardware. It didn't, but it looked miles ahead of what we'd ever seen before. And when the team got back to the UK after returning from the US, they told us that everybody was amazed by the way it looked. One of the standout comments for me was that the game looked like a movie, and I think that was also true of Donkey Kong Country. It didn't look like anything else that anyone had ever seen before, and there was no way that you could reproduce that style just by drawing. Not only that, but the game breathed life into the Super Nintendo for several more years, and it went on to create 2 more sequels. And of course, we saw Killer Instinct appear on the Super Nintendo. That's it from me. Keep dreaming about Dino Crisis. If you believe it, it'll happen. Bye! Mesmo com um dos criadores da parada falando, ainda é difícil de passar pra quem é mais novo a noção do impacto que essa revelação teve. Isso porque, hoje em dia, existem jogos beirando a realidade. O 3D realista é algo super comum. E fazer quem é mais novo ver os gráficos de Donkey Kong Country em vista é algo que não teve. Isso porque, hoje em dia, existem jogos beirando a realidade. O 3D realista é algo super comum. E fazer quem é mais novo ver os gráficos de Donkey Kong Country e entender que eles eram inacreditáveis em comparação ao que rodava por padrão no Super Nintendo até esse momento é quase impossível. Se você é mais novo, imagina aí um universo alternativo em que numa E3 que todo mundo espera que a Sony revele o PlayStation 4, ela mostra um jogo com gráficos absurdos, fazendo todo mundo pensar que era um teaser desse novo console. Mas aí no final ela diz: "Ah,
a gente descobriu uma técnica nova de renderização e esse jogo aqui na verdade tá rodando no PlayStation 3. E tá, eu sei que não é bem a mesma coisa, foi só um exemplo e um tanto quanto exagerado. Isso aqui foi feito com uma técnica para simular gráficos 3D usando sprites 2D. E eu falei toda essa introdução porque Donkey Kong Country é provavelmente o meu exemplo favorito do tema desse vídeo, que é quando a limitação dá asas para criatividade na indústria dos videogames. E deixa só eu dar uma certa especificada no que eu quero dizer com limitação. No caso do Donkey Kong Country, obviamente eu não tô falando de uma limitação financeira, já que a Nintendo bancou a Rare com milhões para criar os modelos do jogo nas mesmas máquinas caríssimas da Silicon Graphics que criaram os dinossauros em Jurassic Park. Uma vez que essas renderizações em alta resolução dos personagens eram geradas, os devs diminuíam a resolução e faziam na mão sprites compatíveis com a capacidade de cores do Super Nintendo. E esse processo é muito bem exemplificado nesse vídeo do Stray Fox, um canal que eu adoro, me inspiro e não canso de recomendar para todo mundo que se interessa na história do desenvolvimento de games. Enfim, essa artimanha criativa de personagens e cenários pré-renderizados em 3D, posteriormente transformados em sprites simplificadas, foi usada não só em Donkey Kong e suas sequências, mas também em outros títulos famosos como Killer Instinct, Toy Story, Primal Rage e Super Mario RPG. Contornando a limitação do hardware convertendo os gráficos pré-renderizados, dá pra dizer que a Rareware fez com que os consoles 16 bits seguissem relevantes e renovassem a sua vida útil no final da geração. Isso porque a SEGA também entrou nessa jogada, com Vector Man, Sonic 3D Blast, Doom Troopers e outros. Na medida que eu fui aprendendo o quão complicado e às vezes até maluco é o desenvolvimento de games, cada vez mais eu fui respeitando a criatividade dos desenvolvedores pra contornar as limitações e criarem coisas incríveis. E assim, é importante eu dizer que eu não tô falando de gambiarras, tipo, os programadores terem feito os trens em Fallout 3 com NPCs que têm cabeças de trem pra parada funcionar. Eu tô falando de coisas realmente grandes e que de fato mudam o curso da história dos videogames, tipo Metroidvanias. Esse gênero, inclusive, nunca teve tão em alta, porque hoje em dia, a cada 1 minuto, 250 pessoas nascem e 2 Metroidvanias indies com estilo pixel art são lançados na Steam. Mas enfim, Metroidvanias são frutos de uma era em que os games, suas fases e mapas eram pensados em telas isoladas. Cada nível tinha sua arte, sprites, inimigos, e você só revia o mesmo lugar caso falhasse naquele nível e tivesse que jogar de novo. E mais uma vez, eu sei que essa informação vai parecer extremamente idiota caso você seja mais novo, e o padrão já estava plenamente estabelecido nos games que você sempre consumiu. Mas imagina um cenário que só existam side-scrollers 2D. O objetivo é sempre ir da esquerda pra direita, ou de baixo pra cima, de cima pra baixo, infinitamente até zerar. E aí um belo dia lança um jogo que tem um mapa gigante e interconectado, que pode ser explorado em todos os sentidos e ainda por cima de um jeito não linear, deixando algumas partes bloqueadas e que precisam de itens especiais ou poderes que o jogador precisa conseguir pra poder progredir na história. Você consegue fazer ideia do impacto que isso teve na gameplay e na imersão? Essa sacada foi tão genial que funciona até hoje em dia. Os Metroidvanias que nasceram para contornar o que era possível de se fazer em relação à exploração de mundos nos videogames antigamente, viraram um gênero. E mesmo com toda a evolução técnica e gráfica que aconteceu no passar dos anos, eles mantêm toda a lógica de descoberta, recompensa e progressão de quando surgiram. E esse tipo de coisa sempre me deixou maluco, pensando o quão alienígena os desenvolvedores de antigamente precisavam ser para esculpir uma visão criativa, driblando a limitação e a dificuldade de acesso à informação, como se fossem o Ronaldinho Gaúcho Prime, no auge da carreira. Os devs dessa época aqui também deviam ser bruxos. Hoje em dia o acesso à informação é tão mais fácil e difundido que muitas vezes você consegue aprender sobre programação com pessoas que são especialistas e ainda por cima de graça. Vocês duvidam? Eu posso provar. Na primeira semana de setembro vai rolar uma imersão de 5 aulas 100% gratuitas que vão te ensinar os fundamentos de lógica de programação com experts da Tomb Raider, 15% de desconto. É só vantagem. Os 2 links estão disponíveis aqui na descrição. Corre lá. Tomb Raider e Crash foram lançados para o PlayStation 1 em 1996. O Crash... Antigamente, uma coisa que era a melhor coisa era que os desenvolvedores tinham que otimizar o máximo possível para caber em disquete ou nos DVDs. É verdade, né? Hoje em dia a Ave Maria tá cada vez ficando mais difícil. Os jogos eletrônicos são cada vez mais pesados. Em setembro e Tomb Raider em outubro. Eu só descobri isso pesquisando, porque comparando a quantidade de detalhes nos cenários, texturas e até modelos desses games, eu sempre achei que Tomb Raider era um jogo do lançamento do PlayStation 1, enquanto Crash era um jogo lá do fim daquela geração. E esse contraste acontece porque, segundo essa entrevista... Agora vai ficar mais difícil ainda, né? As coisas vão ficar mais caras, os memória RAM, processador, placa de vídeo e tal,
Nunca mais. Cara, tudo culpa das IA. E aí lascou, né? Vista maravilhosa que o Andy Gavin, o co-criador da Naughty Dog e programador líder do Crash, deu pro canal Ars Technica, os caras literalmente hackearam o hardware do PlayStation 1, descartando funções pré-estabelecidas da biblioteca C padrão da Sony para ter mais memória disponível com ferramentas otimizadas criadas pela própria Naughty Dog e assim atingir a ambição gráfica que eles tinham para esse game. A entrevista completa em que ele explica como foi todo esse processo tem 2 horas e uma cacetada de termos técnicos. Mas eu recomendo que você assista caso tenha interesse nessa parte da história do desenvolvimento de games. Eu também tô deixando o link da entrevista completa aqui na descrição. E assim, tem uma cacetada de artimanhas e malabarismos que os caras fizeram para poder fazer o Crash sair do jeito que ele saiu. Mas eu quero destacar esse aqui. Uma fase do Crash tinha cerca de 30 megas. O Andy então programou um esquema de exibição, ou melhor, de acesso à memória visual que consistia em particionar as informações gráficas, as animações, itens e tudo mais que precisava ser exibido, sempre usando no máximo 16 páginas de 64 KB bem alocados e distribuídos ao longo dos níveis. Na prática, não importa onde o Crash tá no mapa, o jogo tá sempre usando toda a memória disponível para acessar e exibir o máximo que o PlayStation 1 aguenta. Ao mesmo tempo que isso é otimizado em comparação a Tomb Raider e outros games, também faz os gráficos e as texturas que são exibidos aqui no Crash parecerem bem mais detalhados, porque no fim das contas, eles são. Nas palavras do próprio Andy, o jogo fica constantemente trabalhando para calcular e exibir quais são as páginas necessárias em cada momento determinado da posição do Crash. E só falando, é meio difícil de entender, então deixa eu mostrar na prática. Na real, não sou eu que tô mostrando. Esse aqui é um trecho de um vídeo do youtuber gringo XCES, na sua série Boundary Break. E o cara mostra o comportamento que diversos games têm na sua programação, além dos limites da visão do jogador. Basicamente, o que tá rolando por trás das câmeras. E aqui, em relação ao Crash, dá pra entender bem o que o Andy fez. Como jogador, você não controla a câmera, só a direção que o Crash vai no jogo. Mesmo quando o Crash vai no cantinho, no limite do cenário, a câmera segue fixa no meio. O foco de exibição central nunca é quebrado, porque mexendo a câmera e saindo 1 centímetro fora da exibição, já não existe absolutamente mais nada para ser exibido. Tudo que o PlayStation aguenta nessa otimização maluca já tá sendo mostrado pro jogador unicamente no ângulo padrão da câmera. E se você caminha um pouquinho, independente de qual direção, dá pra ver pipocando os exatos elementos gráficos que a programação tá identificando que é o momento certo de exibir. O game tá sempre deletando da sua memória todo elemento gráfico que sai da vista do jogador e exibindo todas as coisas que são necessárias de acordo com o ponto exato que o Crash tá. Isso aqui é genial. A quinta geração de videogames tem talvez os melhores exemplos de processos criativos que conseguiram contornar limitações técnicas e entregar coisas épicas. Apesar dos games 3D terem se tornado reais e praticáveis com os hardwares que eram vendidos aqui, a capacidade de exibição e quantidade de 3D que podia ser exibido eram coisas bem diferentes. E o que eu acho bacana é que cada empresa pensou na sua solução. Tipo a neblina de Silent Hill. Essa aqui foi a solução do Team Silent para poder ocultar elementos não carregados. A neblina mascarava áreas que estavam sendo carregadas e também escondia transições abruptas que estavam acontecendo entre as diferentes partes do game. Fora tudo isso, ela também servia para passar uma ambientação tensa e misteriosa que tem tudo a ver com o game. Não tem como pensar em Silent Hill sem neblina. Mas desse período, eu acho que a minha artimanha favorita é uma variante da técnica originada no Alone in the Dark de 92, o Survival Horrors com fundos pré-renderizados. Botando um mero JPEG com um cenário pré-renderizado de fundo, o que é basicamente uma foto, os modelos 3D do personagem e inimigos em cena com a câmera posicionada no ângulo certo, a gente tem a impressão de que o personagem tá de fato andando pelo aquele cenário 3D. Quando na verdade, sem as JPEGs para referência, a gente vê que tá tudo se movimentando sobre um grande plano de interação invisível. E de certa forma, assim como no Crash, para essa ilusão de ótica funcionar, as câmeras precisavam ser fixas, sem o jogador interferir no ângulo de exibição. E essa artimanha acabou originando um estilo próprio para os survivals dessa época. Um estilo que, para uma boa parte da fanbase de Resident Evil, representa o auge da série. Uma coisa que eu acho muito maluca é que, se tratando de hardwares antigos, o processo de otimização e gambiarras possíveis só evolui com o passar do tempo, mesmo quando esse hardware já caiu em desuso. Eu já fiz um vídeo aqui no canal dedicado ao Game Boy Advance e ainda não entra na minha cabeça que a gente chegou num ponto de entendimento de hardware e software desse console que um malandro conseguiu fazer uma demo jogável de Minecraft pra parada. Ou então esse vídeo, que eu sinceramente não faço ideia de quantas vezes eu assisti. Ele é do desenvolvedor que criou o Micromages, e talvez você até já conheça esse jogo. Ele é um game de NES lançado em 2018 e que pode ser jogado até por 4 jogadores em co-op. Pelos gráficos, ele até parece um jogo em estilo 8 bits indie da Steam. Nesse vídeo, o cara explica todo o processo de criação do game, e é simplesmente sensacional ver todo o processo de entendimento e otimização que ele adotou para ter esse resultado impressionante. E o detalhe é que esse jogo aqui tem só 40 kilobytes. E pra quem não sabe, um mísero MB tem 1000 kilobytes.
Quero O cara é foda. E agora eu acho que esse é um bom momento pra eu abordar um ponto que, pra ser bem sincero com vocês, eu quero falar a respeito dele desde que eu comecei esse vídeo. Na real, pra ser mais sincero ainda, eu acho que a principal motivação pra eu fazer esse vídeo é esse ponto que eu quero abordar. O problema é que dificilmente eu vou conseguir falar a respeito disso sem parecer simplesmente um saudosista velho. Mas eu sou um saudosista velho, então que se for. Eu fiz um vídeo aqui no canal em 2023, onde eu falo sobre a má otimização de games. E, na real, o foco daquele vídeo é a má otimização de games que chegam no PC. Mas pra ser pertinente no que eu tô trazendo aqui nesse vídeo, eu acho que a gente também pode e deve incluir os consoles, porque jogos que chegam estranhamente mal otimizados e apanhando pra rodar nos hardwares que deveriam ser da nova geração, é algo que tá se tornando cada vez mais comum. Na conclusão desse vídeo que eu tô mencionando, eu falo que atualmente as placas de vídeo, os processadores, celulares e consoles estão conseguindo fazer coisas tão absurdas em relação à capacidade de exibição, resolução e FPS, que fica tudo extremamente à frente do que a gente era capaz há 20 anos atrás. Chega a ser incomparável e ainda por cima tem DLSS, FSR, tecnologias novas que servem para gerar frames, deixar tudo mais suave e dar mais vida útil para hardwares que estão começando a cair em desuso. Pelo menos é para isso que essa tecnologia nasceu e muita gente defende ela por isso. Mas na prática eu só consigo concluir que os jogos atuais são tão pesados que nem as placas mais caras do mercado aguentam rodar eles sem apelar para interpolação de frames gerados por IA. Enfim, é como se em algum momento na evolução da história do desenvolvimento de games, a limitação, que sempre foi protagonista para toda a criatividade e contornos necessários para atingir objetivos que eu mostrei nesse vídeo, tivesse sido deletada. Por que pensar em otimização e maneiras inteligentes de entregar um resultado se a gente tem máquinas com armazenamento infinito e poder gráfico jamais visto? E aí, corta a cena, tá a gente recebendo jogos que pesam mais de 200 GB e que não conseguem atingir 60 FPS nos consoles de última geração. Eu também mencionei isso no meu vídeo e a galera me pontuou que não é bem assim ao pé da letra. É óbvio que hoje em dia segue existindo um processo de otimização de desempenho no desenvolvimento de games. Só que me parece que hoje a parada mais comum do mundo é lançar games incompletos, mal otimizados e daí com o passar do tempo ir lançando patch pra ver se arruma. Porque o consumidor já se acostumou com isso. E quando eu falei que tinha um grande risco de eu parecer só um velho saudosista e reclamão falando disso, Na prática, a verdade é que os desenvolvedores estão usando essas novas tecnologias como muleta porque não querem ou não sabem otimizar os jogos. E aí depois eles falam que a culpa é do negócio que tá usando, a culpa é do seu PC que é ruim, a culpa é desse console que é uma bosta. Tipo quando foi Cyberpunk que lançou, que aí saiu o PlayStation 5 e os jogos não estavam rodando tão bem assim. E aí às vezes eles só não são tão bem otimizados assim, sabe? O meu medo é das pessoas acharem que eu tô dizendo que os devs de hoje em dia são ruins, preguiçosos, a galera das antigas é que fazia umas coisas boas. Não, apesar de eu saber que existe gente que pensa assim, o meu discurso não é esse. O meu foco é que a limitação passou a ser uma coadjuvante tão pequenininha perto do poder dos hardwares de hoje em dia. É que eu particularmente nunca parei pra pensar, nossa, mas esse jogo é muito mal otimizado, coisa do tipo. Eu sempre achei que a culpa era do meu computador. Mas realmente, né, tipo, mesmo que exista a última geração, ele devia otimizar pra rodar, não numa torradeira, mas em um PC pelo menos mais ou menos, né? Eu sinto que a artimanha do contorno e da otimização acaba ficando de lado no planejamento. E isso me parece muito claro, pelo menos na indústria AAA. Porque pra mim, se existe uma classe de desenvolvedores atuais que de fato ainda seguem uma estrutura próxima de trabalhar com as limitações para atingir um objetivo possível, são os desenvolvedores indies. E com eles, de fato, as limitações, ao contrário do exemplo que eu dei do Donkey Kong Country lá no começo do vídeo, também vão ser financeiras. O orçamento de um jogo indie é infinitamente menor, o que pede uma equipe menor, um escopo de jogo menor e muitas vezes gráficos que vão ter que fugir do convencional e do hiperrealismo. Fatores que hoje em dia estão fazendo um jogo AAA meia boca levar 8 anos para ser desenvolvido. O resultado prático do jogo indie em relação às mecânicas, narrativas, imersão, diversão e principalmente criatividade, que junto da limitação é a palavra-chave desse vídeo aqui, me faz lembrar cada vez mais a época em que os games me marcavam não porque eram mais reais que a realidade, e sim porque eram bons pra caramba, independente de como eles se pareciam. Eu não quero parecer pedante, mas é aquela história. Um telefone atual tem tipo umas 100 mil vezes o poder de fogo que o computador que levou o homem pra lua. Mas eu não consigo levar 100 mil homens pra lua com o meu telefone atual. A analogia não era bem essa.
Bom, eu já comentei aqui algumas vezes que eu faço parte desse problema porque eu sinto que eu não consumo tantos indies quanto eu deveria. Mas agora que eu tô com o Switch, eu tô aos poucos tentando mudar isso. E independente da realidade atual em que aparentemente muito do que se valorizava em função da criatividade para contornar a limitação se perdeu, ainda tem bons exemplos pra caramba do que a gente pode chamar de desenvolvedor raiz nesse nicho dos indies. E eu fico genuinamente feliz com isso. Mas e você? Conhece algum bom exemplo de limitação que foi contornada com criatividade no mundo dos games? Eu sei que existe uma porrada, mas é simplesmente impossível listar todas elas nesse vídeo. E daí eu mencionei as que eu mais gosto. Mas você pode me contar a sua favorita aqui embaixo nos comentários. Como sempre, eu agradeço demais aos apoiadores do canal. Os meus patrões e patroas que mantêm a firma funcionando. Eu não sabo de games, mas eu sabo de modos VTubers. Olha, a gente aqui faz modos... Ai, meu Deus. A gente faz modos VTubers, faz altas gambiarras para as coisas que o aplicativo não consegue fazer. E só depois eles lançam a atualização fazendo de jeito mais fácil, ó. Tá também. Mas é muito bom o vídeo, gostei. Muita coisa eu não entendi em termos técnicos, muito gamers. Eu sou gamer, mas não tão gamer assim nesse tanto. Toda vez que um jogo travar no meu computador, eu falar, porra, de desenvolvedor que não fez o negócio ser leve pro meu PC, mal menos. Vai ter que rodar na minha torradeira sim, porra!